Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Historicamente Falando. Eu me chamo Elton Araújo e serei o responsável por trazer mais um vídeo para vocês. Se ainda não é um inscrito, por gentileza se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Em 2 de março de 1998, a cidade de Viena, na Áustria, foi cenário de um dos crimes mais emblemáticos da história: o sequestro de Natasha Kampusch. Natasha tinha 10 anos de idade e, pela primeira vez, conquistara dos pais o direito de ir sozinha para a escola. No caminho, foi surpreendida por um homem que, em rápidos movimentos, a puxou e a lançou para dentro de uma van. O sequestrador dirigiu por alguns minutos até chegar em uma confortável casa em Strasshof, no nordeste de Viena. O porão da casa era o local onde a jovem Natasha seria mantida em cativeiro pelos próximos 8 anos. O cômodo escuro, com cerca de 5 metros quadrados, cheirava mal. Tinha um vaso sanitário, uma beliche e uma pia para sua higiene. Não havia luz natural e o ar era trazido por meio de um tubo de ventilação fixado no teto, provocando um ruído constante e enlouquecedor. No início, o sequestrador tentava convencer a garota de que seus pais não queriam pagar o resgate estipulado por ele e que por isso ela passaria a ser sua propriedade. Durante 8 anos, a garota sofreu diversas agressões físicas e psicológicas. Ouviu do sequestrador frases rudes como "ninguém te ama" e chegou a apanhar mais de 200 vezes em uma única semana. Por diversas noites, era obrigada a dormir com as mãos amarradas a ele e sofria abusos sexuais. Com o decorrer do tempo, adquiriu a confiança do sequestrador e passou a sair esporadicamente de seu cativeiro para realizar serviços domésticos e reformas na casa. Estava sempre nua ou seminua para não tentar escapar. Durante os anos de cárcere, a jovem saiu da casa algumas vezes junto com o sequestrador. A todo momento recebia ameaças de que, se fugir, seria morta imediatamente em caso de tentativa. Em 23 de agosto de 2006, quando Natasha Kampusch estava no jardim limpando o carro do sequestrador, finalmente conseguiu fugir. Ao ver seu algoz distraído ao telefone e o portão destrancado, saiu rapidamente, correu pelas ruas da vizinhança até entrar na casa de uma senhora e pedir ajuda. Cerca de 8 horas após a fuga de Natasha, seu sequestrador, Wolfgang Priklopil, se matou. Atirou-se na frente de um trem ao norte da cidade de Viena. Wolfgang Priklopil era um austríaco comum, tinha um perfil longe de qualquer suspeita, filho único, era técnico em comunicações por formação e trabalhou durante muito tempo na Siemens. Ao tempo do sequestro, trabalhava como autônomo, fazendo reformas em casas e apartamentos. Morava sozinho em Strasshof, cerca de meia hora da casa de sua vítima. A residência foi construída por seu avô após a Segunda Guerra Mundial e continha um abrigo contra bombas, que mais tarde fora reformado e adaptado para servir de cativeiro à jovem Natasha Kampusch. Durante o sequestro, Wolfgang recebia frequentemente sua mãe e sua avó em casa, mas estas, após o trágico desfecho do caso, afirmaram que de nada desconfiaram. O sangue frio de Wolfgang enganou até mesmo a polícia, que foi até a casa do sequestrador a fim de verificar se sua van era a mesma vista no dia do sequestro por uma testemunha. Perguntando sobre o que estava fazendo no horário do crime, afirmou estar sozinha em casa, o que de fato convenceu os policiais naquele momento. Segundo os relatos de Natasha, o humor de Wolfgang oscilava entre carinhoso e agressivo. Durante o cárcere, o sequestrador lhe dava presentes em datas especiais, no Natal, no aniversário, e também agredia brutalmente por diversas vezes. Há rumores de que Wolfgang era envolvido com uma rede de pedofilia, nada confirmado. Os motivos que o levaram a cometer tal atrocidade nunca serão confirmados, pois aos 44 anos de idade preferiu o suicídio a ser caçado pela polícia. Após conseguir fugir do cativeiro, Natasha se deparou com uma realidade muito diversa da qual estava acostumada.
além da dificuldade em se readaptar à vida em sociedade, precisou lidar com frequentes assédios da mídia. De fato, a história da menina sequestrada aos 10 anos de idade e mantida em cárcere até os 18 anos causava comoção e, ao mesmo tempo, aguçava a curiosidade de todos. Saber que uma garota perdeu os melhores anos de sua vida trancada em um porão despertava a compaixão da sociedade, e que em um primeiro momento a enxergou como uma vítima inocente e frágil. Contudo, a postura da jovem foi surpreendente, não quis ser vítima, desde a primeira entrevista, transmitida por 120 canais de televisão, gerando lucros astronômicos a Natasha. A jovem manteve-se calma, explicou que considerava Wolfgang como alguém perturbado mentalmente e sentiu pela morte trágica. Os livros que ganhara de Wolfgang durante o cárcere e as horas que passava assistindo televisão e escutando rádio contribuíram para que Natasha, ainda que reclusa em um porão, fosse fiel espectadora de tudo que acontecia à sua volta. Articulada e bem desenvolta em frente às câmeras, não demorou muito tempo para ter o seu próprio programa de entrevista na televisão austríaca. Concluiu os estudos e, em 4 anos, após a sua liberdade, publicou seu primeiro livro, que após 3 anos virou filme. Seu segundo livro, 10 anos de liberdade, foi lançado tempos depois, e retrata como tem sido a sua vida após a fuga do cativeiro. Superação e lucros. Foi o suficiente para que a mídia e todos caíssem em cima da jovem, gerando diversas teorias, sempre colocando em xeque a verdadeira história de Natasha Kampusch. Há quem diga que ela e o sequestrador bolaram tudo isso. Há também quem diga que até a própria mãe dela estava envolvida. Divergências em informações dadas em livro ou em entrevistas geravam tais boatos. Depoimentos divergentes de testemunhas com relação à sua história. Porém, o caso foi definitivamente encerrado em 2010. Para a polícia, Wolfgang não tinha comparsas, agiu sozinho, movido apenas por distúrbios psicológicos. No entanto, tantos anos passados da fuga da menina do cativeiro, os boatos não cessaram, e volta e meia atormentam o sossego tão pretendido por Natasha Kampusch. Bem, e assim foi aquele que por muitos é considerado o maior sequestro da história. Bem pessoal, encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e da forma como abordei o tema. Se sim, não esqueçam de deixar um like, se possível também um comentário, com sugestões para novos vídeos, e também sobre essa história terrível.